Olá, boa noite. Moradores reclamam da ausência de agentes de saúde em postos de Patos de Minas. PDT realiza convenção para definir os rumos do partido nas eleições municipais. O NTV News desta terça-feira vai mostrar também. Homem tenta fugir da polícia, mas acaba sendo preso com revólver carregado. Dona de casa pede ajuda da população para conseguir tratamento médico. Postura errada em casa ou no trabalho pode causar lesões corporais. O NTV News vai mostrar a diferença entre gripes e resfriados e dar dicas de prevenção. O Unipan realiza encontro pedagógico e prepara professores para a volta às aulas. E vamos mostrar uma plantação de palmeiras para a produção de açaí. Um agrônomo de Patos de Minas decidiu apostar nesta cultura e tem colhido ótimos frutos. Esses são alguns dos destaques do NTV News desta terça-feira. Um homem de 41 anos foi preso na noite desta segunda-feira em Patos de Minas por porte ilegal de arma de fogo. Um revólver calibre 32 carregado com 4 munições foi apreendido. O autor tentou fugir, mas foi perseguido por policiais militares e acabou sendo detido. Os militares faziam patrulhamento pela rua João Cirino quando depararam com um homem em atitude suspeita. Sebastião Pereira Santana estava em uma motocicleta YBR e passou a ser acompanhado pela viatura. Na tentativa de fugir da PM, Sebastião atravessou o canteiro central da rua São Geraldo com a moto, mas foi alcançado e abordado pela polícia militar. Quando percebeu a presença da viatura, ele acelerou, e passou a evadir. Então nós começamos a acompanhar ele ali na avenida mesmo, acompanhamos ele ali por aqueles bairros adjacentes, foi até um longo acompanhamento, até que a gente conseguiu abordar ele no bairro Sorriso 2. Mas durante a tentativa de fugir da abordagem da polícia, os militares perceberam quando o suspeito dispensou algo chegando no bairro Sorriso. Era este revólver calibre 32 e 4 munições intactas. Sebastião disse à polícia que é do estado de São Paulo e que está em Patos de Minas há pouco mais de um mês. Ele também disse que estava com a arma para se defender. Alega que teve recentemente a casa furtada, mas, de acordo com a PM, o rapaz possui passagens por roubo. Os militares acreditam que Sebastião estaria se preparando para cometer algum crime. Ele alega que é oriundo do estado de São Paulo, que está morando na cidade há cerca de um mês e que estaria portando essa arma porque teve sua casa furtada uma semana atrás, porém não existe registro desse furto e que estava procurando os autores desse furto para estar eliminando esses autores. Porém, ele não sabe quem são esses autores. Ele tem um histórico de roubo, tem passagem por roubo, estava usando um blusão, atitude bem suspeita, ficou muito nervoso ao perceber a nossa presença. A gente acredita que ele pudesse estar pensando em fazer alguma coisa ali na região. Os carros se tornaram acessíveis à maioria dos brasileiros e a frota cresceu assustadoramente. Em Patos de Minas, são mais de 90 mil veículos, mais de um para cada 2 moradores. Manter o automóvel sempre pronto para ser utilizado, no entanto, depende de alguns cuidados. Fazer a manutenção dos veículos é de extrema importância para se evitar problemas e despesas inesperadas. Muitas pessoas desconsideram essa dica por andar pouco em seu carro ou achar que seja uma despesa desnecessária, já que seu veículo não apresenta nenhuma irregularidade. Às vezes a pessoa tenta inibir aquele custo, tenta fugir daquele custo de uma prevenção, uma própria revisão, mas aí ela vai estar decorrendo, consequentemente vai estar criando os problemas ainda maiores futuramente. De acordo com o proprietário da oficina, problemas recorrentes que são levados até eles é resultado da falta de um cuidado básico, como verificar o nível do óleo e da água do veículo. Um dos principais problemas é mesmo a questão do óleo, A gente poderia muito bem, às vezes, antes de fazer qualquer tipo de viagem, ou até mesmo de 15 dias no máximo, toda semana a gente está verificando o nível do óleo, o nível da água do veículo, verificando toda essa parte mais básica mesmo, sabe? A troca de óleo, por exemplo, se você deixar ela passar do tempo, ou no caso ela tem que ser feita de 6 meses ou a cada 5.000 quilômetros, que é o recomendado, ou conforme o manual, Pode corretar algum problema no motor, a falta de água,
decorrente também algum problema no motor, algum problema no carro mais sério. Você vai viajar, acaba que pode ficar no meio da estrada, você pode ter seu veículo ter problemas muito maiores, né? É importante ficar atento aos sinais apresentados no veículo, como luzes indicativas no painel. Essa parte de motor, provavelmente vai acender alguma luz da injeção eletrônica ou qualquer outra luz suspeita que acender. O indicado é parar e verificar o que é. No caso de não apagar a luz, alguma coisa assim, chama um especialista, no caso um mecânico, né, da área. O cuidado deve ser redobrado quando for viajar para não ficar na mão. Cada item do carro merece uma atenção especial, principalmente se já houver apresentado alguma irregularidade. Você vai viajar, verifica nível de óleo, se a troca de óleo está em dia, alinhamento, balanceamento, se o carro está vibrando, se o carro está puxando, se o carro está fazendo algum barulho diferente. Se estiver com certeza fazendo barulho diferente, você tem que verificar, porque às vezes pode vir a dar algum problema. Além de te deixar na estrada, pode vir a causar algum acidente também. É indicado sempre estar verificando esse alinhamento e balanceamento a cada 6 meses, ou 5.000 quilômetros. Outro item que deve ser verificado antes de sair de viagem são os pneus, que devem estar em boas condições, calibrados e balanceados, te dando segurança para fazer uma viagem tranquila. O pneu é um dos principais itens do carro, um dos principais itens de segurança, inclusive, né? A gente pode estar sempre... Tem várias pessoas que trocam os pneus, algumas trocam de 4 em 4 pneus, trocam 2 de uma vez. É sempre recomendado estar verificando o TWI do pneu, nível de segurança, e sempre estar fazendo essa revisão de alinhamento e balanceamento juntamente com a calibragem dos pneus. No próximo bloco, o NTV News vai mostrar o apelo de um casal para conseguir um tratamento médico e vamos mostrar o encontro pedagógico promovido pelo Unipam antes da volta às aulas. Os cidadãos que se sentirem insatisfeitos com algum tipo de prestação de serviço público em âmbito federal contam, a partir de hoje, com um novo tipo de atendimento que promete resposta mais rápida e mais eficaz na solução dos problemas. Para isso, foi feita uma parceria entre o Instituto Reclame Aqui e o Ministério da Transparência, Fiscalização e Controle. Pelo acordo, as queixas feitas no site eletrônico cidadãosentiu.reclameaqui.com.br serão automaticamente encaminhadas à Ouvidoria Geral da União. Inicialmente, 95 instituições do governo federal participarão da interação, mas a meta é inserir as 306 ouvidorias federais. A busca sem sucesso por um tratamento médico fez com que um casal em Patos de Minas buscasse ajuda na NTV. A mulher enfrenta um problema de visão e precisa passar por uma cirurgia, mas não consegue tratamento pelo SUS. Antônio e Márcia se conhecem há quase 10 anos. Juntos, eles têm enfrentado momentos difíceis. Tudo depende de mim, né? Fazer para ela, escrever, para ela assinar algum papel, a linha tá aí, a mão retinha, tem que explicar para ela. Tem que explicar direitinho para ela como é que tem que fazer as coisas e tal, para sair, né? Às vezes a calçada assim, ela trupica, ela não vê, né? Então é complicado. E eu fico muito sentido com isso, porque a gente, muitos anos juntos, eu estou ajudando ela e o que eu ganho eu não consigo pagar as consultas para ela, as coisas para ela, não consigo. A esposa, Márcia, não consegue trabalhar por conta de um problema na visão. De acordo com a dona de casa, ela foi diagnosticada com catarata. Sua doença acaba afetando até a execução de tarefas diárias. É ler, eu gosto de ler. Não consigo. E trabalhar também eu gosto. Eu não consigo também. Eu quero uma ajuda, quem pode me ajudar, qualquer médico, sabe? De me ajudar. Se puder, eu gosto. O casal mora em uma pequena casa localizada no bairro Abner Afonso. Antônio trabalha como auxiliar de produção, mas segundo ele, o salário não está sendo suficiente para custear as despesas mensais. A gente trabalha aí salariado, eu trabalho de
salariado 900, 800 às vezes tem mais pouco, sei lá, e é complicado. Esse negócio de produção, trabalho de produção é complicado, né? Então, o que eu tenho que fazer é isso, fazer meus apelos, pedir ajuda para poder arrumar o olho dela. Sem saber o que fazer, Antônio procurou a NTV em busca de ajuda. Seu sonho é ver a sua companheira curada e desempenhando as tarefas que ela tanto gostava. O problema dela é que tem que fazer uma cirurgia, uma raspagem, né? Me parece que uma raspagem, né, é muito caro. E eu não consigo pagar. Preciso mais assim de uma consulta para ela, para poder o médico fazer um diagnóstico das vistas dela, o que tem que fazer, o que precisa fazer, né? Para que ela possa enxergar direitinho. Além disso, a família necessita de alimentos. Para ser sincero, realmente eu passo falta das coisas aqui às vezes. Porque, inclusive hoje mesmo, nem café, a gente tomamos um leite aí, né? E eu não tenho feijão aí, acabou o feijão, vamos comer arroz com tomate hoje. Mas tá bom, eu vou levando assim. E a minha preocupação é as vistas dela, né? Porque ela reclama muito para mim, tudo tem que ajudar ela a fazer as coisas, já viu, né? Quem puder contribuir, tanto com a doação de mantimentos ou com fornecimento de uma consulta oftalmológica, pode procurar a família, que mora na rua P3A, número 52, bairro Abner Afonso. Celular 98807-1268. Olha, confirmando aí o endereço da família, é rua P3A, número 52, no bairro Abner Afonso. O telefone de contato é o 98807-1268. Após fase de reestruturação, as aulas do curso de Tecnologia da Informação da UAITEC terão início no dia 29 de agosto. De acordo com a programação, as unidades dos 17 territórios do estado receberão os alunos matriculados nas disciplinas Programador Web e de Sistemas. Em sequência, será a vez dos cursos de Desenvolvedor de Jogos Eletrônicos e Dispositivos Móveis, Desenhista de Produtos Gráficos e Analista de Mídias Sociais. Com aulas transmitidas por videoconferência, os cursos profissionalizantes são totalmente gratuitos. O Centro Universitário de Patos de Minas retomou as aulas nesta terça-feira. Ontem foi realizada uma reunião pedagógica com cerca de 350 professores da instituição. Depois do recesso, é hora de voltar às atividades acadêmicas com força total. Nós tivemos aí um breve recesso nesse mês de julho, os professores tiveram esse recesso, os alunos, nós da equipe administrativa continuamos o trabalho preparando o segundo semestre. Mas depois do recesso é hora de retornar com muita força, muita alegria, muita disposição para poder trabalhar em prol da formação profissional dos nossos alunos. Atualmente, o Unipan tem 30 cursos de graduação e entre eles o de odontologia. Quase 10 mil alunos que, depois do merecido descanso, voltam às atividades para o segundo semestre nesta terça-feira. Essa é uma da importância desse encontro, do relacionamento, de estabelecer um network, mas também de afinar sobre as informações sobre o nosso segundo semestre. A gente está com a obra na Major Gotti, pedir um pouquinho de paciência à população que se refere a isso, mas é preciso desconstruir para construir melhor. A subida da Major Gotti ali, ela vai estar liberada, então a gente vai ter um fluxo de subida normal, né? Então a entrada por Unipan vai ficar tranquila e tudo. Até sexta-feira ou sábado, as duas vias provavelmente estarão liberadas e a gente continua a obra de melhoria do asfaltamento, de fazer o canteiro, então tenho certeza que finalizando teremos uma Major Gotti melhor. A gente já está em andamento com o nosso centro odontológico para atender o curso de odontologia que começa agora, com 2 turmas. O encontro pedagógico do Unipan é realizado sempre a cada início de semestre, com a presença dos cerca de 350 professores da instituição e coordenadores de curso. A proposta é a de alinhar os processos pedagógicos. É muito importante porque o reitor dá a palavra dele, dá as boas-vindas, incentiva as pessoas, os docentes, a fazerem um bom trabalho durante o semestre, como sempre o fazem. E além disso, nós temos outros eventos que ocorrem durante o encontro pedagógico, todos tendo o objetivo de alinhar os trabalhos para o semestre. A linguagem do jovem universitário foi o tema de uma palestra proferida durante o encontro com o professor convidado Sérgio Ribes, fundador da Universidade Capenga, um conjunto de mídias sociais com mais de 1 milhão de seguidores e que fala das dificuldades
mas também busca soluções para problemas comuns no meio acadêmico. Eu falo muito do choque de gerações, ou seja, quando o professor ele formou, quando o professor estudou, provavelmente a gente não tinha a internet e o celular como a gente tem hoje. E às vezes a gente não tem a noção de o quanto que isso impactou a comunicação. E às vezes a gente começa a ter alguns pequenos problemas dentro da sala de aula e o professor fala, olha, parece que eu estou falando, eles não estão me ouvindo, ou eu estou falando aqui, eles estão no celular, como é que eles conseguem? E a gente aproveita esses ganchos com humor para aplicar soluções ali através de outros projetos nossos também. O encontro pedagógico também foi a oportunidade de apresentar aos professores os projetos que serão desenvolvidos a partir de agora pelo Unipan. No mês passado, o Conselho de Curador aprovou a construção do Centro de Convenções, né? Então a gente vai iniciar imediatamente a construção do Centro de Convenções, com previsão de término para final de 2018. Então as formaturas de 2018, que acontecem no final, que é Medicina e Direito, bem como as formaturas no início de 2019, com certeza serão realizadas no nosso Centro de Convenção. No próximo bloco do NTV News, você vai saber a diferença entre gripe e resfriado e como preveni-los. E vai ver que a postura inadequada pode trazer problemas para o resto da vida. Autorizada para comercialização na última semana, a primeira vacina da dengue disponível no Brasil é aplicada em clínicas da capital por um preço final que varia de R$ 750 a R$ 915. Liberado pela Anvisa, o imunizante, chamado de Dengvaxia, é disponibilizado para pessoas entre 9 e 45 anos. A aplicação é dividida em 3 doses, que devem ser aplicadas a cada 6 meses. É possível diferenciar a gripe do resfriado? A vacina é segura e eficaz? E como se proteger? Nossa equipe conversou com um especialista e traz as respostas para a gente. As gripes e resfriados são comuns nesta época e atingem boa parte da população. Gripe e resfriado são 2 doenças distintas causadas por vírus diferentes, mas que possuem sintomas parecidos, o que muitas das vezes acaba confundindo as pessoas. Sintomas, realmente eu não sei, só sei que a gripe é bem mais complicado, ela pode evoluir, ela pode dar uma febre, ter muito mais complicações. O resfriado é bem mais de leve, né? Eu não consigo diferenciar não, acho os sintomas muito parecidos. Eu creio que a gripe, quando ela vem mais forte. E o resfriado é mais brando, né? Só às vezes o nariz escorrendo, uma coisa assim. Entendeu? Eu creio que o resfriado é mais brando do que a gripe, né? Apesar de todas as semelhanças, é possível sim distinguir a gripe do resfriado. Começa a espirrar, começa com uma coriza e ele já fala, estou gripado. Mas na verdade a gripe é uma coisa bem mais complexa, bem mais forte, que cursa com mais sintomas gerais no corpo, né? Tem uma dor de cabeça alta, tem uma febre alta, o corpo todo fica doendo, é uma coisa mais complexa, enquanto que o resfriado, às vezes a pessoa tem sintomas mais locais, mais respiratórios. Uma ótima maneira de prevenir contra a gripe é a vacinação. As doses contra o vírus estiveram disponíveis na rede pública para uma parcela da população. De acordo com o gerente de epidemiologia, neste ano 34 mil pessoas foram vacinadas na campanha em Patos de Minas. Todas as pessoas elegíveis pelo Ministério da Saúde para serem vacinadas, né, foram vacinadas. Aquelas pessoas que procuraram o posto de saúde, elas foram vacinadas contra a gripe. A vacina também é vendida em clínicas particulares e pode ser encontrada em praticamente todas as épocas do ano. A vacina ela fica disponível, né? Às vezes tem ano que a procura é maior, a vacina acaba, né? Esse ano a gente ainda tem algumas doses. De acordo com especialistas, a vacina é segura e eficiente. A vacina é contra H1N1, né? Ela abarca 3 vírus circulantes, essa vacina que o Ministério da Saúde fornece para nós, né? São os vírus que mais circularam no ano passado. Haja visto que todos os anos essas vacinas têm que ser
reproduzidas de acordo com aqueles vírus mais circulantes. É por isso que as pessoas têm que vacinar todo ano. Entretanto, muitas pessoas se perguntam se ela é realmente eficaz e se provoca algum tipo de reação, como, por exemplo, sintomas da própria doença. De acordo com especialistas, cerca de 10% dos indivíduos vacinados podem ter gripe, porém, de uma forma mais branda. Olha, a vacina ela é eficaz, tá? Ela é uma vacina que já vem sido aplicada há vários anos, e, apesar de estar mudando, né, os componentes, mas ela não costuma causar eventos adversos severos. No máximo uma dor no local, às vezes uma dor de cabeça, uma febrezinha baixa, mas não é comum. Isso acontece em menos de 3%, 4% dos casos. A vacina é contra esses tipos principais, né? Então às vezes a pessoa pode estar sendo infectada por um outro tipo de vírus contra a gripe e desenvolver os sintomas, mesmo tendo tomado aquela vacina. Mas para ficar longe tanto da gripe quanto dos resfriados, além de se vacinar, é preciso buscar proteção de outras maneiras. Lavar as mãos com frequência, fazer uso do álcool gel, usar a etiqueta da tosse e do espirro, não compartilhar utensílios de uso comum, né, com algum familiar, né, não fazer uso desses utensílios que algum familiar que esteja gripado utilizou. São medidas importantes, evitar locais fechados com aglomeração de pessoas, né? Isso aí tudo a gente preconiza como prevenção também contra a doença. Você se preocupa com a postura na hora de sentar, durante as atividades no trabalho ou mesmo em casa? Saiba que os erros de postura podem trazer consequências sérias, com lesões corporais e prejuízo no rendimento profissional. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, 8 em cada 10 indivíduos sofrerão com dores nas costas em algum momento da vida. Posturas inadequadas são comuns em diversas profissões. Ficar horas na mesma posição pode gerar riscos à saúde, como no caso de telefonistas e dentistas. Uma postura sentada realmente ela tem um maior risco de ter algumas lesões, né, algumas patologias. Principalmente dores cervicais, dores no ombro e dor na região lombar, que é a região mais baixa da coluna. São as mais comuns de quem tem uma postura assentada. O ideal é que se policie para ter uma boa postura e que seja feito exercícios de alongamento no decorrer do dia, evitando um maior desgaste e sobrecarga nos discos intervertebrais. Primeiramente, o ideal seria ter uma boa postura sentada, né? Seria procurar sentar, não sentar no meio do bumbum, né? Vamos colocar assim. Procurar usar o encosto para apoiar a coluna e estar no mesmo alinhamento ombros e quadril. São algumas. A primeira coisa, você ter uma boa postura já é um menor risco de ter dores na coluna. O ideal é que de 1 ou no máximo 2 horas a pessoa pudesse levantar e fazer um alongamento da coluna e dos braços, dependendo qual é a postura que ela fica. É outra prevenção também de ter dores na coluna, né? A prática de exercícios também contribui na correção da postura, no fortalecimento da musculatura e na prevenção de dores e desgastes. Só de fazer atividade física, independente de qual seja a atividade física, já ajuda bastante nessa prevenção. Mas tem algumas atividades que conseguem trabalhar melhor essa musculatura da coluna. Pilates, natação, yoga, musculação, são algumas das atividades que trabalham bem a coluna e estariam prevenindo alguma patologia da coluna. Sempre que sentir algum incômodo, é importante que procure um profissional da área para tratar o problema antes que se agrave. Se você está notando que a sua postura tem alguma alteração postural ou alguma dor, já é um indicativo de que você deve fazer algum exame da coluna, né? Apesar da dentista Nayara Magalhães usar táticas para não se desgastar muito, no final do dia ela sente certo incômodo, resultado das condições da sua profissão, que exige que ela fique sentada durante todo o dia. De manhã eu tento alternar os pacientes, por exemplo, uma hora eu faço restauração, faço uma manutenção ortodôntica, atendo uma criança, porque o desgaste maior é no tratamento infantil.
E no final da tarde é o mesmo processo, só que aí no final do dia eu já vou sentindo um pouquinho de dores, já sinto um pouco de queimação nas costas. Com apenas 7 anos de profissão, a dentista já foi diagnosticada com escoliose e agora terá que ter um cuidado redobrado para que seu problema não piore. Eu já estou com um pouquinho de escoliose. Você vê que meus ombros já estão projetados para frente e minha coluna já está dando uma curvatura. Continuar alternando o tipo de paciente, o procedimento para mim não emborcar tanto e alongar entre um paciente e outro. O fisioterapeuta ensina alguns exercícios que podem ser praticados em intervalos para evitar dores no final do dia. Está alongando a coluna, quando levantar, seria colocar a mão na cintura e inclinar o corpo para trás e voltar. Fazer esse movimento umas 10 repetições a cada vez que levantar. O outro é você não estender os braços e levantar o corpo para cima. São 2 movimentos que você vai estar dando, à medida que você levantar, vai estar dando uma esticada no corpo aí, né? Vai estar dando uma alongada. A gente vai para um intervalo e na volta vamos mostrar a reclamação de moradores com a falta de agentes de saúde. E você vai ver como foi a convenção do PDT que aconteceu agora há pouco em Patos de Minas. O Ministério do Planejamento publicou no Diário Oficial da União uma orientação normativa aos órgãos e entidades da Administração Pública Federal para o julgamento da veracidade da informação prestada por candidatos negros em concursos públicos que se declararem pretos ou pardos. O texto diz que os editais deverão especificar que as informações prestadas no momento da inscrição são de inteira responsabilidade do candidato, além de prever e detalhar os métodos de verificação da veracidade da autodeclaração. Os agentes de saúde são atores importantes no contato dos pacientes com os órgãos de saúde. Mas no bairro Padre Eustáquio, os moradores estão sentindo a ausência desses profissionais. Os moradores do bairro Padre Eustáquio passam pelo mesmo problema, a falta de agentes de saúde. Segundo eles, os atendimentos estão em falta desde o início deste ano. Tem esse pedido de exame meu lá, fazer controle, nem no exame, fazer controle, né? Porque eu fazia em Belo Horizonte. Eu tinha plano na Santa Casa, depois cortei porque também não dá para pagar mais, né? E com essa brincadeira já deve ter uns 5 anos já que esse pedido está lá. E outro dia eu comecei a sentir umas dorzinhas, aí fui lá no Veracruz, foi o quê? R$250 a consulta, filho. Pra gente que não trabalha, né? Que não tô trabalhando, eu sou aposentada. Mas a aposentadoria de hoje você já viu, né? O motivo ainda não se sabe. A Joana Dark dos Santos está com diversos problemas de saúde e se encontra afastada do trabalho. Sem condições financeiras de um atendimento particular, ela necessita do posto de saúde, porém não consegue atendimento. Tive um problema de coluna e fiz exame, afastada do serviço, eu arrumei osteoporose fortíssima. O doutor Barbosa falou que eu tinha que evitar de cair, porque eu podia quebrar osso. Eu escorreguei na minha cozinha, caí, quebrei um osso na coluna. E vem dias eu pelejando e naquela trabalheira, não tem jeito de ir no posto, vir no hospital é difícil, não posso andar muito. Aí eu caí, aí vim sentindo dor e vou no hospital, eu quebrei um osso na coluna. Os remédios são caros que ele passa e aí é cada trabalheira. Segundo as moradoras, devido à falta de agentes, a demanda é grande no posto de saúde. Desta forma, não há fichas para todos. Um agente de saúde para nós aqui faz muita falta, inclusive a vizinha aqui, ela está trabalhando agora, os meninos estão para a escola. Ela tem 3 crianças pequenas. Quando fica doente aqui, o que ela faz, né, Janinha? Tem que ir lá para a UPA ou então paga consulta. Porque não tem agente, porque lá no posto é assim, é 13 fichas. Se você não for cedinho mesmo, você não consegue. Outro problema é a falta de medicamentos na farmácia popular. Quem não tem condições de comprar os remédios, acaba ficando sem. Chega na farmácia e também não tem. Meus remédios são caros, que eu te mostro ali, minhas receitas é várias. Então, eu tô passando muito trabalho com essa dificuldade sem agente. E o que eu mais, minhas vizinhas, que não é só eu não. Tem gente que precisa mais, tem gente de cadeira de roda. Nós temos que correr atrás. Então, precisar de ver se conseguir um agente de saúde para nós, porque tá difícil para nós aqui. Eu não posso andar, não dou conta de andar longe. Os moradores estão preocupados com a situação e pedem uma ajuda às autoridades. Mas eu gostaria que a prefeitura voltasse a ter
as agências daqui, porque por toda a banda tem, né? Todos os postos. Inclusive da minha mãe lá tem, minha mãe é lá perto do Morgão que ela mora. Pra lá tem, acho que é só nós que não tá tendo. É ver se pelo menos a agente de saúde pra nós, né? Tem misericórdia de nós aqui, né? Eu vim cá pedir voto, eles vêm, eles imploram. A gente vota, a gente ajuda no que a gente pode, mas ninguém faz nada pra gente. A gente até desiste desse povo, esses candidatos. Eu simplesmente pedi voto pra mim, não, que eu não vou votar mais, não. O momento político em Patos de Minas está cada dia mais movimentado. No final da tarde de hoje, o PDT realizou sua convenção. A repórter Tatiane Fonseca acompanhou o encontro e traz informações para a gente. Tatiane. Boa noite, Maurício. O PDT realiza nesta terça-feira a convenção partidária que irá definir a participação do partido nas eleições municipais realizadas em outubro. Ao meu lado, Coronel Elias, que irá passar mais informações para a gente. Coronel, qual que é o resultado dessa convenção? Graças a Deus o PDT aqui em Patos de Minas, né? Nós falamos que a Fênix ressurgindo das cinzas, e é um partido que hoje ele tem a executiva própria, tem o diretório, ou seja, é um partido completo. O PDT me fez o convite, né? No primeiro momento nós aceitamos. Hoje aqui o nome foi validado como pré-candidato a prefeito da cidade, né? Mas nada importa, nós não vamos dizer que nós estamos aí alheios a qualquer tipo de coligação. Pelo contrário, né? Nós queremos que pretendemos erradicar qualquer tipo de disputa na cidade. Acabou o momento, né, de brigas políticas, de grupos políticos distintos. Eu acho que nós temos que unir pela cidade. Quais que são as principais propostas do partido para as melhorias de Patos de Minas? Nós temos aí 5 eixos, igual eu te disse, né? Na parte de educação, nós vamos buscar, sim, a questão da educação em tempo integral. Na parte de saúde, nós temos que oportunizar à comunidade postos de saúde de atenção primária. Não adianta você deixar as pessoas adoecerem para poder você tratar. Você tem que dar aquela assistência. E um posto só na cidade é muito difícil de você atender toda a comunidade. Na parte de defesa social, né, nós temos que, esse trânsito de Patos de Minas, nós temos que repensar. Então, passou da hora de nós termos aí uma secretaria municipal, né, de trânsito, transportes e defesa social, né, que ela possa trazer para si essa parte de fiscalização do trânsito, não só do trânsito, mas principalmente do código de posturas do município, que precisa ser atualizado. E também, né, nós já fazemos aí, a cidade faz tantos condomínios, projetos habitacionais, para os servidores não temos nada. Nós vamos sim desenvolver um projeto habitacional específico para o servidor, priorizando aquele que mora em área de risco e que não tem o seu imóvel. Nós vamos valorizar o nosso servidor, né? E por fim, a nossa administração é uma administração muito pesada. Nós temos hoje 13 secretarias e propomos criar a 14ª, que é a de defesa social, mas em compensação nós temos quase 87 cargos intermediários, entre diretorias, gerências, né? É um monte de coisa. Eu acho que nós podemos enxugar esse meio, né, e evitar o retrabalho. Ou seja, nós estamos aí com propostas em que nós vamos mexer em vários pontos. Evitar o mínimo de gasto. Fazer com que a gente tenha na cidade, nós possamos dividir a cidade em 6 regionais. Centro, norte, sul, leste, oeste e rural. E a gente ter ali em cada uma dessas regional uma pessoa que seja o elo de ligação do poder público com a comunidade, com os representantes da comunidade. E aí sim, nós vamos fazer o orçamento participativo, o IPTU progressivo e ouvir a comunidade para a gente possa investir lá na ponta da linha o recurso público que eles pagam com o imposto. Ok, Coronel, muito obrigada pela sua participação. Voltamos com você, Maurício. Tatiane Fonseca, para o NTV News. Obrigado, Tatiane. O prazo para a realização das convenções termina no dia 5 de agosto, próxima sexta-feira. Nesse dia, será possível conhecer todos os candidatos que vão disputar as eleições municipais de 2016. No próximo bloco, nós vamos mostrar uma plantação de palmeiras para a produção de açaís em Patos de Minas.
A produção industrial brasileira cresceu 1,1% na passagem de maio para junho. Segundo dados da pesquisa industrial mensal, divulgados nesta terça-feira pelo IBGE, esta é a quarta alta consecutiva do indicador nesse tipo de comparação. Apesar disso, a produção teve queda de 6% na comparação com junho do ano passado. A indústria brasileira também acumula quedas de 9,1% em 2016 e de 9,8% no período de 12 meses. As vendas de veículos novos caíram 20,29% em julho em relação ao mesmo mês do ano passado, segundo dados divulgados hoje pela Federação das Concessionárias, a FenaBrave. Foram emplacados 181.416 carros, caminhões e ônibus no mês passado, contra 227.606 em julho de 2015. No acumulado do ano, o volume é 24,68% menor do que entre janeiro e julho do ano passado. Um produto que não tem sentido à crise é o açaí. Em Patos de Minas, um engenheiro agrônomo decidiu apostar no cultivo da palmeira que produz o fruto e tem alcançado bons resultados. Planta típica da região norte, o açaizeiro é a palmeira responsável pela produção do açaí, que é bastante apreciado e consumido no Brasil. Em 2015, só o Pará colheu mais de 1 milhão de toneladas de açaí. Com a ampla divulgação de seus benefícios para a saúde, a procura pela matéria-prima tem crescido acima da oferta. E para atender a tanta demanda, outras regiões do país têm investido também na produção, como o que acontece em Patos de Minas. Um agricultor que possui uma propriedade dentro da cidade resolveu apostar nessa atividade. Aqui é uma região, né, embora não é da Mata Atlântida, mas é uma região de domínio da Mata Atlântida, né? Então o potencial, né, de adaptação, né, era bastante grande, né? E a gente fez o primeiro teste, tem um projeto piloto aí com excelentes resultados e agora vamos investir, né? O agricultor, que também é engenheiro agrônomo, plantou 2 espécies diferentes, o típico do norte e também o Jussara, muito encontrado na Mata Atlântica, que se adaptou melhor ao nosso clima. As 2 espécies, né, produzem o açaí com as mesmas características organolépticas, com o mesmo flavor, né? Não se separa, né, o fruto um do outro visualmente, né? As características nutricionais são as mesmas. As sementes são germinadas na areia. Essa etapa dura aproximadamente 50 dias. Depois as mudas são passadas para os saquinhos e ficam ali por mais 6 meses até serem plantadas. Depois disso, são mais cerca de 4 anos até começarem a produzir os cachos com os frutos do açaí. Para que ele conseguisse atingir uma boa produção, ele precisou fazer algumas adaptações. Como a cultura é nova na região, né, uma inovação, né, mas baseado no que se conhece já de cultivo, né, do açaí Jussara, que ele é cultivado para palmito, não para produção de polpa. Depois dessas informações técnicas, né, nós vamos implantar um projeto aqui, né, como ponto de referência, a cultiva do açaí para palmito, né, e é uma planta de terra baixa, né, então são condições essenciais para a cultura, né? Terras baixas e água, então tem que irrigar. O agricultor também investiu em um aparelho que tira a polpa do açaí. São necessários 3 litros do fruto para produzir 1 quilo de polpa. Eu colho os frutos, né? Quando estiver no ponto de colheita, faço uma desinfecção. Depois desse tratamento a gente passa pela despolpadeira. O custo de produção, segundo o engenheiro agrônomo, é baixo e a atividade tem sido rentável. O quilo da polpa especial no mercado tem variado de R$ 13,50 a R$ 15,50. Nosso rendimento esse ano foi em torno de 4 quilos planta ano, né? Então, a gente, baseado nessas informações e nessas que a gente obteve, né, a gente transfere isso para grandes áreas, né? E a expectativa é muito grande. Bom para os produtores e também para os consumidores, que podem se deliciar com os produtos que têm como matéria-prima o açaí. Fonte de diversas vitaminas, ele também fornece muita energia.
A propaganda do açaí veio do lado esportivo, né? Porque do ponto de vista nutricional, né? Uma polpa muito energética, uma polpa bastante completa com relação a outros complementos nutricionais, né? Vitaminas, né? Carboidratos, né? E essa fonte energética. O NTV News desta terça-feira termina aqui. Outras informações amanhã às 11h30 no 30 Minutos e às 19 horas em nova edição do NTV News. Uma boa noite para você e até lá.